A menos que você esteja vivendo em uma bolha, você certamente ouviu falar sobre o SVB, que é o banco Silicon Valley Bank, que quebrou na última sexta-feira e que isso tem gerado bastante preocupação para investidores, não só dos Estados Unidos, mas também do mundo inteiro e do Brasil. Aliás, tenho visto muita narrativa de gente, na minha leitura, com pouca responsabilidade, para não dizer outra coisa, falando que agora os bancos digitais também quebrariam nessa esteira. Eu quero conversar com você nesse vídeo de uma maneira bastante lúcida para você entender o que de fato está acontecendo e será que corre o risco de termos contágio nos demais bancos, nas demais empresas, nos bancos brasileiros? É sobre isso que a gente vai falar. Bem, é o seguinte, o Silicon Valley Bank é um banco criado há 40 anos e ele é o maior banco do estado da Califórnia, portanto o maior do Vale do Silício, que cresceu e se desenvolveu muito com o desenvolvimento das startups. Não sei se você sabe, mas o Vale do Silício é uma região ali nos Estados Unidos onde muitas startups nasceram e se desenvolveram. Portanto, muitas startups mundo afora utilizavam o SVB ali como um banco com meio de pagamento. E aí, esse banco quebrou na última sexta-feira. A grande preocupação de quem alega que isso pode trazer uma crise sistêmica, impactar as demais empresas, impactar inclusive fintechs e financeiras aqui do Brasil, é porque se uma empresa tem dinheiro aplicado nesse banco e não consegue resgatar, essa empresa, na esteira, acaba quebrando também. Então essa é a preocupação. Só que não me parece ser o caso, dado tudo o que está acontecendo. Eu vou te explicar. Primeiro, antes de eu te explicar o que de fato está acontecendo, é bom que a gente consiga entender o que é, ou qual é, melhor dizendo, o verdadeiro papel de um banco. Um banco, ele faz intermediação financeira. É isso que ele faz. Então, toda vez que você pega lá o seu dinheiro e deposita na sua conta no banco, para você é como se você estivesse guardando o dinheiro ali, né? Só que o seu dinheiro não está em um cofre nominal a você. O que na prática acontece a partir do momento que você coloca lá R$1, R$100, R$1.000 em um banco, é que na prática, a partir desse momento, os seus R$1.000 que foram depositados no banco, eles representam um passivo do banco, ou seja, representam uma dívida, uma obrigação. O banco tem a obrigação de te devolver esse dinheiro quando você solicitar o resgate. Então, quando a gente deposita dinheiro nos bancos, a gente está criando um passivo para os bancos. E como isso é uma dívida, o banco precisa, por sua vez, pagar essa dívida. Então, o que o banco faz para garantir que ele tenha dinheiro quando você precisar fazer o seu resgate? Bom, ele precisa rentabilizar esse capital e também precisa guardar esse capital com uma certa segurança. Então, o que o banco faz? Ele aplica esse dinheiro. Ele vai aplicar esse dinheiro de algumas formas, ou emprestando para quem quer tomar dinheiro emprestado, nas mais variadas linhas de crédito que existem, ou ainda é emprestando para quem quer tomar dinheiro emprestado, mas via renda fixa, comprando títulos de renda fixa no mercado e principalmente comprando títulos públicos federais. E aqui nesse ponto eu já quero trazer para você um esclarecimento de uma narrativa que existe aqui no Brasil com muita frequência, que é aquela narrativa que diz, nossa, os bancos são os principais detentores da dívida pública, os bancos se beneficiam com a alta da taxa de juros porque eles estão ganhando juros do governo. Calma lá que essa história não é bem assim. Veja bem, o dinheiro que está alocado na renda fixa, nos títulos públicos federais em nome do banco, é o ativo do banco e esse dinheiro só existe porque o banco tem um passivo, ou seja, tem o dinheiro de depósito. Em outras palavras, quando você coloca o seu dinheiro em uma conta corrente, numa conta poupança ou até num CDB, o banco te deve. O que ele faz? Ele pega o seu dinheiro e aplica em títulos públicos federais. E aplicar em títulos públicos federais traz, não para o banco, mas para o sistema bancário como um todo, um certo nível de segurança, porque, em última instância, o governo é o último credor de uma economia. O que eu quero dizer com o governo ser o último credor de uma economia? Eu quero dizer o seguinte, se todas as empresas quebrarem, o governo, na pior das hipóteses, ainda é o detentor do monopólio da emissão da moeda e, portanto, ele pode emitir dinheiro para pagar essa dívida. É por isso que a gente diz
que o governo representa o risco soberano. Então, olhando de uma maneira prática, falando em risco de crédito, é bom que o sistema bancário esteja alocado em títulos públicos federais. Por quê? Se os bancos precisam de resgate, ou seja, se os clientes pedem resgate dos seus valores, os bancos podem vender esses títulos a mercado e fazer frente a essa necessidade de capital. Certo? Beleza, é assim que funciona. Acontece que a coisa não tem uma relação direta assim. A coisa funciona com o que a gente chama de alavancagem. Basicamente é o seguinte, quando você deposita R$1.000 em um banco, tá? Esse banco ele vai emprestar não R$1.000, mas ele pode emprestar mais. E esse efeito do quanto o banco pode ou não emprestar, ele é facilmente compreendido quando você estuda a política de depósitos compulsórios. Que, aliás, quem é aluno aqui da T2 já viu essas aulas dentro das nossas plataformas. Depósito compulsório é um percentual que os bancos precisam recolher junto ao Banco Central, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas é o depósito compulsório que faz com que os bancos multipliquem menos o capital. Porque o banco pode fazer essa multiplicação bancária. E essa multiplicação bancária é mais ou menos assim. Para cada R$1 que a gente deposita no banco, quantos reais que o banco pode emprestar para uma outra pessoa? Essa é a conta que a gente faz com multiplicação bancária. E existe um fator que a gente utiliza para medir se esse banco está muito ou pouco alavancado. Esse fator é conhecido como o índice de Basileia, que aqui no Brasil a gente está em média aí de 14%, 15%. Se está 15%, eu quero que você entenda o seguinte. Para cada R$100 que o banco emprestou, ele tem R$15 em caixa de capital próprio. Então, quanto maior for esse índice de Basileia, mais seguro é a instituição. Tudo isso que eu estou te contando serve de introdução para que você entenda o que de fato está acontecendo e como isso pode ou não chegar no Brasil. Bom, o que está acontecendo é o seguinte. O SVB possui uma carteira de títulos públicos dos Estados Unidos, tá? E não só de títulos públicos, mas de outros títulos privados, que estava precificada com um cenário anterior, com uma taxa de juros anterior à que nós estamos vivendo agora. O que acontece é o seguinte, só para que você possa entender de um jeito bem simples. Se eu tenho uma carteira de investimentos que está me pagando aproximadamente 2% ao ano, e agora, com um novo cenário, novos investimentos estão me pagando 5% ao ano, o que na prática acontece é que essa minha carteira ela perde valor. Esse é o efeito da marcação a mercado. Então, esse banco passou a marcar a mercado a sua carteira para baixo, o que representou para ele uma perda, por enquanto, uma perda potencial, mas o que aconteceu é que um dos principais investidores que possui muitas empresas, muitas startups investidas com contas neste banco, sinalizou para as suas empresas investidas de que o Silicon Valley estaria com dificuldade, portanto, ele aconselhou os seus clientes todos a pedir resgate desse banco. Ou seja, na prática, o que aconteceu foi uma corrida aos bancos. Então, quando muitas empresas pedem resgate, o banco precisa fazer frente a isso. Como ele faz se ele não tem dinheiro em caixa? Ele precisa vender aqueles títulos que ele comprou. Só que se ele vende os títulos com a marcação a mercado negativa, ele está realizando um grande prejuízo. Então esse banco teve um grande prejuízo em razão dessa corrida bancária que aconteceu na última semana e por conta disso veio a quebrar. Qual que é o grande problema de um banco quebrar? O problema é que o banqueiro deixa de ser uma pessoa multibilionária e etc e tal. Não, o problema é que se o banco quebra, a empresa que é cliente dele e que tem dinheiro lá não consegue sacar os seus recursos. E se ela não consegue sacar os seus recursos, ela não consegue pagar os seus fornecedores, os seus funcionários. Então, na esteira da quebradeira de um banco, a gente pode, infelizmente, ter a quebradeira de tantas outras empresas. E, de certa forma, isso pode respingar aqui no Brasil, certo? Agora, quando eu gravo esse vídeo, a gente já tem a notícia que o Fed, que é o Banco Central norte-americano, através do seu FGC, que eles têm lá um mecanismo de fundo garantidor de crédito, tá? Que é o FDIC, já disse que todos os correntistas desse banco receberiam o valor depositado, independente do saldo que tivesse. Então, mais uma vez, o Banco Central americano está fazendo resgate dos clientes dos bancos.
E aqui a gente precisa fazer uma reflexão para que a gente possa entender até onde isso é saudável. Veja, o Banco Central norte-americano se vê numa sinuca de bico. Por quê? Se ele não faz esse resgate, na prática nós teríamos ali uma quebradeira de grandes empresas e isso seria capaz de provocar, sim, num efeito cascata, uma crise mundial, talvez até maior do que aquilo que nós já vivemos. Então, se ele não socorre esse banco, poderia acontecer isso. Só que se ele socorre esse banco mais uma vez, como ele fez lá em 2008, que tipo de sinalização que ele traz para o sistema bancário dos Estados Unidos? É mais ou menos assim, olha, bancos, vocês, mesmo que vocês sejam ingerentes com a sua política de risco, não se preocupem, porque o papai Banco Central aqui resolve. Então, é um grande dilema, mas o fato é que deixar um banco quebrar não é ruim para o banqueiro, é ruim para a economia, porque é o dinheiro de toda a sociedade que está ali, é o fluxo de capital de empresas que estão ali, são funcionários de empresas que são clientes desse banco que têm os seus empregos sob risco, tá bom? Agora, eu quero compartilhar com você aqui algumas informações para dizer para você o seguinte, será que isso pode chegar no Brasil? Então, tudo que eu te falei, como eu disse, serve aí de base, de introdução para que você possa entender o que eu estou dizendo. Eu vou colocar aqui na tela essa matéria aqui do HSBC, mas não só isso, eu quero discorrer um pouco sobre o que rolou. Então, tem essa matéria aqui que saiu na CNN que conta um pouco dessa história, que conta um pouco sobre essa corrida bancária, então eu recomendo que você veja. Mas eu quero trazer para você um pouco de um senso de responsabilidade com aquilo que a gente está falando. Eu vi uma ampla narrativa nesse final de semana de gente dizendo que as empresas brasileiras iam quebrar, que as fintechs iriam quebrar. Eu expliquei para você nesse vídeo que a gente consegue entender um pouco da saúde financeira dos bancos através do índice de Basileia. Quanto maior for o índice de Basileia, ao menos em tese, mais segura é aquela instituição, certo? Só que tem um outro indicador também, que é o índice de imobilização de capital. O que é o índice de imobilização de capital? É o quanto que o capital daquela instituição financeira está imobilizado. E quanto maior for esse índice, mais dinheiro imobilizado e mais dificuldade essa instituição teria, portanto, para pedir resgate lá para honrar os seus clientes. Mais ou menos assim, imagina que você tenha R$1 milhão, esse seja o seu patrimônio. Mas o seu patrimônio de R$1 milhão está 100% imobilizado. Você tem uma casa que vale R$1 milhão. Agora, imagina que eu tenha R$1 milhão, só que não está imobilizado, ele está em LFT, que é o Tesouro Selic, um título seguro e com bastante liquidez. Você percebe que você tem uma imobilização de capital e se você precisar se você tiver uma certa urgência, você não vai conseguir usar o teu dinheiro? E agora se eu tiver urgência, eu vou lá, saco parte desse dinheiro e estou resolvido. Então, só para te explicar que quanto menor for o índice de capital imobilizado e quanto maior for o índice de Basileia da instituição, mais segura é aquela instituição do ponto de vista de estrutura de capital. O índice de Basileia tem ali algumas regras que ponderam pelo risco, a gente não vai entrar nesse detalhe, mas eu quero te mostrar aqui o que eu levantei. Olha só. Eu vim aqui nesse site chamado IFData, é um site do próprio Banco Central, tá? Deixa eu só limpar aqui para eu mostrar como que você faria, embora, você vem no Google, digita IFData, tá? E aí ele vai trazer aqui, você pode pesquisar mesmo. Então você seleciona aqui a data base, então a última que o Banco Central disponibiliza para a gente é de setembro. Você quer que tipo de instituição, tá? E aí eu coloquei aqui, por exemplo, um resumo. Neste resumo ele já vai trazer o que a gente quer. Mas você pode explorar com outras informações, tá? Eu quero saber ativo, passivo, captação bancária, tá tudo aqui. É uma informação pública que o nosso Banco Central disponibiliza. Então tá aqui, patrimônio, lucro líquido, e nessa coluna onde eu estou passando o cursor aqui, ó, o índice de Basileia, e aqui o índice de imobilização de todos os bancos. E aí, para facilitar, você pode, claro, dar uma googada aqui. Eu pedi para o meu time de dados dar uma limpada nisso, e eu deixei aqui basicamente, só para que a gente pudesse entender, os maiores bancos do Brasil, tá? E comparando com um banco digital aqui, especificamente com o C6. Por que eu estou comparando com o C6? Só porque ele é um banco digital aí que está na mídia e porque também nessa tabela, especificamente nessa tabela aqui, não tem o índice de Basileia do Nubank, mas nessa outra aqui, se você pegar informação de capital, tem, tá? Como a gente está usando a tabela anterior, a gente não trouxe aqui. Eu só quis mostrar para você
como a gente compara, por exemplo, a saúde financeira do C6 Bank, ele tem entre todos os bancos, comparando com os bancos digitais, com os bancos tradicionais, Santander, Itaú, Bradesco, coloquei a XP aqui e Banco do Brasil, ele tem o maior índice de Basileia de todos. E, além disso, quando a gente vai olhar aqui, ó, o índice de imobilização, ele tem o segundo menor, perdendo apenas para a XP. Então, em termos de saúde financeira, nós podemos dizer que o C6 Bank está melhor em termos de saúde do que os demais bancos. Significa que os demais bancos estão ruins? Não. Significa que eles estão bem também, mas comparando em relação ao C6, o C6 tem uma estrutura de capital mais segura. Olha só, o índice de Basileia dos bancos brasileiros está aqui, ó, 14, 14,72, 15, 16 da própria XP, do Banco do Brasil quase 17. É um índice de Basileia muito alto. A exigência do Banco Central é que a gente tenha um índice de Basileia de no mínimo 11%. Essa é a exigência do nosso Banco Central. Então as nossas instituições, de um modo geral, elas estão relativamente seguras. Significa que nenhuma delas será impactada em razão disso? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, com a informação que nós temos até hoje, tá? É absolutamente improvável que qualquer instituição aqui do Brasil quebre nessa esteira. E por isso eu quero inclusive compartilhar uma outra coisa com você que eu vi e eu quero trazer um senso de responsabilidade. Olha só, eu trouxe aqui, ó, a lei 7492, eu coloquei isso no meu Instagram ontem, inclusive, tá? E essa lei fala sobre os crimes contra o sistema financeiro e, ó, divulgar informação falsa ou prejudicial incompleta sobre instituição financeira é considerado um crime e tem pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Por que eu quis compartilhar isso com você? Porque a gente tem visto nos grupos de WhatsApp, no TikTok, em um monte de lugar, gente querendo vender o pavor, dizendo que as instituições financeiras, os bancos digitais estariam quebrando. Só que o fato é que se você faz isso com zero responsabilidade, você pode provocar um certo pavor. E aí você pode provocar uma corrida aos bancos, porque as pessoas vão querer se proteger disso. E aí, se você consegue provocar essa corrida aos bancos, por mais saudável que seja o banco, ele vai quebrar. Então é exatamente por isso que a gente não pode produzir informação falsa ou incompleta a respeito dos bancos, porque a gente pode provocar um colapso da economia, porque o sistema bancário, do jeito que ele é desenhado, não no Brasil, do jeito que ele é desenhado no mundo, ele não está pronto para uma corrida aos bancos. Em outras palavras, a quantidade de dinheiro que está lá no seu extrato, que está no meu, esse dinheiro tecnicamente não existe em razão da alavancagem que eu expliquei para você. E foi uma corrida ao banco SVB que causou essa quebra. E se a gente, de maneira irresponsável, imprudente, fica vendendo susto para as pessoas, a gente pode provocar isso e aí será trágico. Não só para os bancos, é importante que se reforce isso. Quando um banco quebra, eu não estou preocupado com o acionista do banco que vai ter prejuízo. Eu estou preocupado com aquela pequena empresa que tem dinheiro na conta daquele banco, que tem funcionário para pagar, que tem conta de água, que tem conta de luz. Então é uma questão mais econômica do que necessariamente capitalista dentro desse ponto. Agora, para a gente fechar esse vídeo, eu trouxe aqui mais duas informações que eu quero compartilhar com você, tá? Eu trouxe esse documento, que é um documento do próprio SVB, quando ele estava fazendo uma oferta para tentar vender mais 1,2 bilhão de dólares em ações. Então, tudo isso começa quando esse banco vem a mercado e diz que vai vender mais 1,2 bi em ação para levantar capital. E aqui em cima, ele traz o peso da sua carteira de crédito. Então, rapidamente, eu postei isso no meu Twitter hoje. Ele tem um yield, tá, de 1,79, ou seja, um rendimento médio de 1,79 na sua carteira, tá, com uma duration de 3,6 anos. Ou seja, um prazo médio da sua carteira é de 3,6 anos. E aí, se eu abro aqui esse outro site, esse site mostra pra gente a evolução da taxa de juros dos Estados Unidos. Então, se eu deixo ele um pouquinho maior e trago para cá, o que a gente tem, ó? Durante muito tempo, aliás, vamos voltar aqui, ó.
de 2008, quando nós tivemos a crise do subprime, os Estados Unidos mantiveram a sua taxa de juros quase que estável em 0,25 ao ano. Tá aqui, ó. E aí, de 2015, começa uma subida normal para que o capital comece a ter um certo custo. E aí, o que acontece? Veio a pandemia, o Banco Central vai lá e reduz de novo para 0,25 e mantém. Só que, dada a pressão inflacionária que não só os Estados Unidos, mas o mundo está vivendo em razão do descasamento de oferta e demanda lá na pandemia, os Estados Unidos, assim como os demais países do mundo, inclusive o Brasil, se viu na obrigação de subir a taxa de juros. Então, olha só, os Estados Unidos sobe taxa de juros. Lembra que eu falei nesse vídeo? Se você tem uma carteira de investimento que te paga aproximadamente 2% e agora a taxa de juros subiu para 5%, a sua carteira desvalorizou? Foi exatamente isso que aconteceu. Tá aqui. Carteira rendia 1,79, tá? Taxa de juros subiu. O que na prática aconteceu, esse banco teve um prejuízo. E isso mexeu, inclusive, com a expectativa de elevação, manutenção ou até redução da taxa de juros lá nos Estados Unidos. Nós estamos aqui no Brasil com uma ampla discussão sobre o patamar da taxa de juros aqui, que está 13,75. Essa taxa está alta, ninguém nega isso. A questão é, será que é hora de baixar ou não? Eu já falei sobre isso em outro vídeo. E olha só que interessante. Em razão da quebra desse banco, o mercado olhou e falou, peraí, se o Banco Central continua subindo taxa de juros, o que na prática pode acontecer é que outros bancos podem entrar nessa esteira por conta da marcação a mercado. E aí, a expectativa que o mercado tem em relação à taxa de juros já diminuiu. Essa tela aqui é um painel onde a gente consegue olhar. Isso aqui é muito parecido com a opção de Copom que tem aqui no Brasil, tá? Ela consegue olhar para a gente, deixa eu só colocar aqui em comparação, a expectativa que o mercado está tendo em relação à próxima reunião do Copom, aliás, do Copom não, nesse caso do FONC, que é o Comitê de Política Monetária lá dos Estados Unidos, tá? Que é no próximo dia 22. Olha só que interessante que eu quero mostrar para você, ó. Esse azul mais escuro é a expectativa do mercado de agora, tá? Esse outro azul aqui um pouquinho mais claro é do último dia útil, tá? Esse aqui é do última semana e esse aqui do último mês. Como você pode ver, há um mês atrás, o mercado estava com a expectativa de uma elevação de taxa de juros aqui, muito maior. Para que a taxa de juros que hoje está aqui, ó, em 4,75, a expectativa do mercado é que ela fechasse ali, ó, com a probabilidade que ela fechasse em 5%. Então, um pequeno ajuste aí. Depois o mercado diminui um pouco, aí, olha só, repara que quando o mercado tem essa expectativa aqui, ele também tinha expectativa aqui, ó. Nesse ponto, há uma semana atrás, a expectativa era de ficar entre 4,75 e 5 ou subir para 5,25. Então aqui, 70% de expectativa da taxa ficar em até 5 e 32% de expectativa, né, ficando até 5,25 e assim sucessivamente. O que a gente pode perceber é que, dado tudo o que aconteceu, criou-se uma nova expectativa. Agora a gente tem aqui uma expectativa de manutenção da taxa de juros na próxima reunião. Então, o mercado que já precificava uma nova elevação de taxa de juros, entendeu? Falou, peraí, se o Banco Central norte-americano sobe essa taxa de novo, vai precificar para baixo as carteiras e a gente vai continuar tendo esse prejuízo. Então agora o Banco Central norte-americano tem grandes desafios na sua mão, né? Desafios esses que estão relacionados a socorro um banco para que eu possa socorrer empresas e empregos. Só que se eu socorro esse banco para que eu possa socorrer empresas e empregos, isso pode provocar também uma pressão inflacionária que já está acontecendo. Cenas dos próximos capítulos? Honestamente, eu não sei. O que eu posso dizer para você é que, com a informação que nós temos até agora, com as informações a respeito do que está acontecendo lá fora e da saúde financeira das instituições aqui no Brasil, não me parece ser o caso de que algum banco no Brasil seja contagiado com essa crise. Não me parece ser o caso. Obviamente que eu posso estar errado e amanhã a gente tem uma nova informação? Sim. Mas com aquilo que eu tenho até hoje, eu posso dizer para você que calma, muita calma nessa hora, pelo menos em tese, o nosso sistema deve passar aí por essa crise com menos ruído quanto o sistema financeiro norte-americano. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa aqui um comentário, deixa eu entender a sua percepção sobre isso e a gente vai se ver no próximo material. Tchau!